Aleluia! Graça maravilhosa de Jesus. Maravilhosa graça. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua maravilhosa graça que recebemos ali na cruz do Calvário. E nos reunimos para celebrar ao Senhor, para agradecer ao Senhor por esta maravilhosa graça. Muito obrigado. Continua recebendo o nosso louvor, a nossa adoração, em o nome de Jesus. A Ele toda a honra, glória e louvor. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Mais um aplauso ao Messias. Glória a Deus. Pode sentar, amados. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Sejam todos bem-vindos a este culto tremendo. Você que está em casa também, participando, né, orando, louvando. 7 chaves para viver o extraordinário de Deus. Amém? 7 chaves para viver o extraordinário de Deus. Nós queremos viver o extraordinário de Deus. Temos vivido. Vamos viver muito mais. Amém? Vamos viver muito mais. Glória a Deus. Hoje pela manhã tivemos uma palavra. Tivemos momentos tremendos, né? Hoje pela manhã aqui. Celebração da ceia do Senhor. Aquela comunhão tremenda. Palavras proféticas sendo liberadas. Cura chegando, né? Libertação. Quantas pessoas tiveram suas almas ali, suas emoções desatadas. Amém? Foi tremendo, né? Quanta coisa. Aí me lembro que eu comentava aqui sobre o menino, né? Hoje pela manhã. E eu comentava sobre aquele menino. Depois a mãe, menino, deve estar nos assistindo aí certamente. Disse, né, que naquele dia ela tinha sonhado, estava preocupada com o seu filho, e orando, preocupada. E ele é citado aqui, de uma forma impossível de ser citado. Era uma pessoa conhecida, né, normal. Então isso é o mover profético, gente. Amém? Isso é o mover profético de Deus. A igreja do Senhor Jesus, a igreja que nasceu no Pentecoste, na festa do Pentecoste, a igreja que ela foi inaugurada debaixo de um derramar do Espírito Santo. O profeta Joel havia profetizado que chegaria um tempo que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, sobre todos os povos. Então, chegaria aquele tempo, e naquela festa de Pentecostes, estavam ali os 120 discípulos de Jesus, reunidos, em obediência à ordem do Senhor Jesus, para não sair de Jerusalém, reunidos ali naquele lugar, naquele cenáculo, e naquele dia, no dia daquela festa, o Senhor derramou o Espírito Santo. Amém? Aí, eles ficaram tão impactados, e alguns até cambaleando, porque você imagine você receber um derramar do Espírito Santo sobre você, como eles receberam, que foi a inauguração da igreja. Aí alguns de fora pensaram que eles estavam bêbados. E o apóstolo Pedro disse assim: não, isto é o cumprimento da profecia de Joel. Então a profecia de Joel se cumpriu naquele dia. E qual foi a profecia de Joel? Que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, sobre todos os povos. Agora, entenda uma coisa: Deus podia aparecer com o seu Espírito Santo. Por que derramar o Espírito Santo? Porque ele estava falando e mostrando para a gente que o que estava acontecendo ali era uma unção. Toda unção ela é derramada, né? Então, quando Davi foi ungido rei, quando Eliseu foi ungido profeta,
Então era derramado ali num chifre com óleo, era derramado sobre a cabeça. Os sacerdotes, quando eram ungidos sacerdotes, então era derramado. Por isso que tem lá o salmo que diz que como é bom que os irmãos estejam em união, né? É como o óleo que desce sobre a barba de Arão. Então é a unção que recebe, vai descendo, vai escorrendo, vai entranhando. Então o que Deus está nos dizendo? Que naquele dia, Ele mesmo derramou uma unção, chamada Espírito Santo, sobre a sua igreja. Então, a igreja representada naquele 120, estava representada todas as igrejas, aquela que estava nascendo ali, e aquelas que se sucederiam. Quando eu digo aquelas, não significa que tem mais de uma igreja, não. É que o povo da igreja, ele vai passando, né? Gerações vão passando, vão surgindo outros. Mas é a mesma igreja. Inclusive, até essa questão denominacional. A igreja é uma só. As denominações, elas são visões humanas, né? Um vê de um jeito, outro vê de outro, então vai ter que ser assim. Aí surgem as denominações, mas isso aí não importa, porque Deus está vendo a igreja. Ele tem uma igreja só. É que Ele morreu, salvou, é que Ele vai levar no arrebatamento. Quem for dessa igreja de Jesus, independente da sua denominação, vai subir com Ele. Amém? Deus não vai escolher uma denominação para subir, não. E outra para ficar, não. Então, esta igreja representada por aqueles 120, todas as gerações subsequentes, as gerações seguintes, elas já nascem debaixo dessa unção. Elas já nascem, porque ela foi ungida. O que foi ungido foi a igreja, ela foi ungida para sempre. A igreja está ungida com a unção do Espírito Santo. Agora, o batismo do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo, mas são outros detalhes da vida da igreja, né? Das doutrinas, da vida da igreja. Mas eu estou falando de, não existe igreja, porque quem não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Então não existe igreja que não nasça já ungida pelo Espírito Santo, desde que houve aquele derramamento. Amém? Então, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso por quê? Porque independente dos séculos que foram passando, as coisas que foram acontecendo, as novidades que foram surgindo, os problemas, a igreja do Senhor Jesus, ela continua profética e poderosa na terra, porque ela foi ungida com uma unção sobrenatural, cumprimento de uma palavra profética do profeta Joel. Amém? Então nós somos esse povo que estamos na igreja de Jesus nessa geração. E aqueles que estão ainda fora da igreja, do lado de fora, eles estão sendo alcançados e chamados e atraídos. Porque nada que nós fizermos vai atrair as pessoas para Jesus. Sabe o que vai atrair? O que atrai as pessoas é a cruz. Então entenda uma coisa. A Bíblia diz: quando for levantados, todos atrairei a mim. Então a cruz tem uma atração magnética. Amém? Nós somos atraídos. Tem pessoas que eu vou ser crente, porque os crentes, porque isso, porque aquilo. Aí até passar perto do magnetismo da cruz e para ser atraído. Quantos não já falaram isso? A cruz tem uma atração e o Espírito Santo convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então uma hora você vai se convencer. Por isso que a igreja não precisa fazer malabarismo. Vamos travar a língua agora, né? A igreja não precisa fazer, porque as pessoas estão atraídas pela cruz. Você quer maior atração do que o amor? Alguém que deu a vida por você ali na cruz, que te ama. Não tem nada maior do que isso. Aí vem o Espírito Santo
e ainda convence. Aí você é convencido pelo Espírito Santo. Aí você se torna da igreja. É para todos. A igreja é como a Arca de Noé. Ela foi feita grande, um barcão para todo mundo. Não era para ninguém morrer afogado naquele dilúvio, não. Agora, só vai entrar quem decidir. Ou, se não tiver raciocínio. Porque o ser humano, ele tem raciocínio, razão. Não, isso eu quero, isso eu não quero. O animal é irracional. Por isso todos os animais entraram na arca. Os animais que tinham que entrar, né? Os parezinhos foram entrando. E as pessoas foram convidadas. Deus sempre convida o ser humano para entrar. Isso é a igreja do Senhor Jesus. É isso aí. É um barcão de Noé. Meu Deus! Que coisa, né? Por que a igreja pode ter essa tranquilidade? Ela pode ter essa tranquilidade no falar, no ministrar. Porque ela é poderosa. Olha, você entrou hoje aqui na igreja, nessa igreja. Quando a gente fala igreja, eu não estou falando do prédio. Muitos irmãos hoje estão em casa, porque não podem estar aqui. Outras pessoas estão em casa, porque é de um grupo, que é um grupo de risco e tal, então estão em casa. É a igreja. A igreja não é a casa deles, eles fazem parte da igreja. Esse prédio aqui também não é a igreja, é o prédio. A igreja é essa reunião. Amém? Então, você chegou aqui nesta igreja, eu digo para você, você não sairá daqui o mesmo. Amém? Agora mesmo Deus está operando aí na sua vida. Eu digo isso para você com toda a certeza da minha alma. É garantidíssimo. Você pode não saber, mas já está vendo um rebuliço aí. Amém? Isso não precisa ser estereotipado, nada. Por que eu falo isso com tranquilidade? Você entrou num lugar ungido. Foi ungido há 2000 anos. Esse lugar profético. Que Deus vai fazer na sua vida a partir de hoje, na sua descendência, você nem imagina. Amém? A igreja é um lugar tremendo, poderoso, maravilhoso. Por quê? Porque é o corpo de Cristo. Quando nós entramos na igreja, nós entramos no corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, com essas palavras iniciais, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Sejam já tremendamente abençoados. E nós estamos nessa série 7 chaves para viver o extraordinário de Deus. Hoje é a 4ª chave. E a chave de hoje chama-se humildade. Amém? Humildade. Nós já vimos a primeira, que foi a fé. A segunda, que foi a unção. Vimos a terceira. E agora estamos vendo a 4ª. A terceira foi a esperança. E agora estamos vendo a 4ª, que é a humildade. Então preste atenção. Você que está... Todos nós vamos receber essa palavra agora, tremenda. E essa palavra para aquelas pessoas também que se sentem de alguma forma aprisionadas. Pode estar numa prisão literal. Essa série, ela visa isso. A pessoa pode estar numa prisão literal, atrás das grades. Ela pode estar numa prisão imaginária, numa prisão emocional. Ela pode estar numa prisão familiar. Ela pode estar numa prisão de tantos problemas que estão acontecendo na vida dela. Eu quero dizer para você. Aliás, eu quero dizer não. Eu lhe digo. Eu lhe digo que hoje você começa a sair dessa prisão. Amém? Hoje você começa a sair dessa prisão. Qualquer que seja ela. Meu Deus, mas como que esse apóstolo, esse pastor, pode falar com tanta certeza assim? Porque nós somos ungidos. Amém? Somos ungidos para isso. Olha, nós estamos estudando aqui o livro de Reis, segundo Reis.
Eu vou dar só um panorama rápido aqui para você poder entender. É um período em que o povo de Israel está cercado por um exército da Síria. A cidade está cercada e o exército da Síria estabeleceu uma quarentena para o povo de Israel. Então o povo ficou como que numa quarentena, cercado. Já vimos aqui qual é o objetivo de uma quarentena espiritual. O objetivo de uma quarentena espiritual é minar as forças de quem está do lado de dentro e não pode sair. E a pessoa vai tendo as suas forças minadas, a sua resistência vai se enfraquecendo, o seu emocional, e a pessoa então até morre por causa disso. Ela vai se definhando. Então toda pessoa que se sente aprisionada, cercada, o objetivo espiritual disso é oprimir, levar a pessoa à opressão e destruição. E assim estava o povo de Israel. E estava acontecendo isso já. Aí, um servo de Deus, profeta Eliseu, ele se levanta e ele dá uma palavra dizendo que no dia seguinte aquilo estaria resolvido. Era uma palavra com muita certeza. Olha só o que aconteceu. Então vamos ler aqui 2 Reis, capítulo 7, 1 a 3. 2 Reis 7. No capítulo 6, você pode depois estudar, fala dessa quarentena que eu estou falando aqui. Eles estavam numa quarentena espiritual. Hoje, nós temos estado numa quarentena por causa do vírus, né? Eles estavam numa quarentena por causa de um exército inimigo. Não podia sair, o exército matava eles. Por isso a quarentena, a pessoa não pode sair, porque senão o vírus mata, não é isso? Então a lógica é a mesma. Quarentena tem sempre a mesma lógica. O diabo estabelece quarentena também. Tem sempre a mesma lógica. Mas hoje é o dia da gente sair de toda e qualquer quarentena espiritual. Amém? Então olha lá, 2 Reis 7, de 1 a 3, diz assim: diante daquele quadro terrível, o profeta Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Yahvé: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Olha só, o que estava acontecendo com aquela quarentena? A comida acabou. Então qualquer comida era vendida por muito caro. Já não tinha mais comida, já estavam vendendo esterco de pomba. Olha só, era o que tinha e vendendo e caro. Só podia comprar rico. Olha a situação que eles estavam, algumas pessoas já morrendo. Aí Eliseu diz: amanhã tudo estará resolvido. Vai voltar ao normal, a farinha vai ser vendida mais barata, a cevada, vai tudo normalizar amanhã. Tá? Aí o versículo 2 diz assim: o oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor Yahvé, Deus, abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Em outras palavras, o que ele está dizendo? Nem se Deus abrisse as comportas do céu, ia mudar o quadro que está. É isso que ele falou. Aí Eliseu disse assim: você o verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Então a gente vê aqui um homem muito arrogante, esse oficial, esse general, sem nenhum pingo de humildade. Sem nenhum pingo de humildade. A ponto de desmerecer o profeta e ironizar Deus. Nem se Deus abrir as comportas do céu, vai resolver alguma coisa. Falta de humildade, um orgulho bobo. Um orgulho para uma pessoa que estava numa situação completamente difícil. Sabe, às vezes eu fico impressionado. Eu imagino que você fique impressionado também. Quando a gente vê algumas pessoas sofrendo, pessoas com problemas sérios na vida, de vários níveis. Às vezes a pessoa está numa prisão, literalmente, presa. Às vezes a prisão é de uma doença, a pessoa está lá com uma enfermidade, às vezes enfermidade já até fatal. Mas a pessoa não desce do pedestal.
Já viu pessoas assim? É triste, gente. A pessoa não se quebranta. Nem a doença move a pessoa. Você se lembra? Eu vou te dar um caso aqui, verídico. Um caso, sabe, bíblico, mas um caso assim dos mais claros sobre isso que eu estou falando aqui. Os ladrões que estavam nas cruzes ao lado de Jesus. Então Jesus foi crucificado no meio. Então tinha um ladrão na esquerda e um ladrão na direita de Jesus. E um deles, lá, preso na cruz, era ladrão, tinha feito coisas erradas, por isso foi condenado à cruz. O único inocente ali, naquele trio, era Jesus. Porque os outros dois estavam ali porque mereceram estar, estavam pagando mesmo. Cada um estava pagando a sua culpa própria. E o do meio, que era Jesus, estava pagando a minha culpa e a sua culpa e a culpa de toda a humanidade. Era o único que não estava pagando pela culpa dele, porque ele não tinha culpa, ele não tinha pecado. Era homem, mas não tinha pecado. Aí, um dos ladrões disse o seguinte: se você é filho de Deus mesmo, é isso mesmo que você tem dito, então desça da cruz, salva você e salve a nós. Olha que Jesus está ali, pregado naquela cruz, sanguentado, entregando a vida por nós. Ele sabia, já havia ouvido falar de Jesus. Jesus era conhecido. Jerusalém é pequeno, né? E Jesus está há 3 anos ali curando. Um foi curado, o outro foi ressuscitado, isso tudo corre. Por isso que na crucificação de Jesus, muitos disseram crucificam, mas isso não era a maioria, não. Muitos disseram crucificam, mas muitos estavam chorando para que ele não fosse crucificado. Muitos adoravam ele, criam nele. Sabe? Não era assim. As pessoas sabiam. Então aquele homem estava ali e ele começou a ironizar. Prova que você é Deus, mostra. Então desça daí. Você é filho de Deus, desça daí. Se salve. Em outras palavras, você não se salva nem a você mesmo. Como é que você é salvador dos outros? Aí, você observa uma coisa, que Jesus não abriu a sua boca. Percebeu isso? Jesus não deu nenhuma palavra. Sabe por quê? Porque a melhor resposta para orgulhoso, zombador, pessoas que querem ironizar e desprezar a Deus, é o silêncio. Então, Jesus não deu resposta nenhuma. Ali estava, sabe, sabe o que estava ali ao lado daquele homem, daqueles homens? Estava uma porta. Estava uma porta. Sabia disso? Dá para pensar nisso? Estava uma porta de acesso aos céus, de acesso ao lugar da provisão de Deus, de acesso à libertação daquele homem. Porque a libertação daquele homem na cruz, a libertação maior era ele ir para o céu. Tem libertação maior, né? Não era só ele descer da cruz ali. Isso aí é o mínimo. Jesus podia fazer isso. Jesus podia fazer isso. Mas isso era pouco. Jesus tinha coisas até maiores. Sabe o que aconteceu? A porta estava fechada. Porque toda porta se abre com chave. Amém? A porta estava fechada. Permaneceu fechada. Jesus calado estava, calado ficou. Porque faltou uma chave na mão daquele homem. Sabe qual chave que faltou? A da simples humildade. Chave da humildade. Chave que o outro pegou. O que o outro disse? Você não tem temor de Deus? Nem mesmo estando na mesma situação. Nós estamos na mesma situação dele.
com uma diferença. Nós estamos aqui porque nós fizemos por merecer. Ele não fez nada. Todo mundo sabia. Se um sabia, o outro sabia também, que Jesus não tinha feito nada para estar naquela cruz. Olha a humildade. Aí, ele rebate o outro, e Jesus está lá em silêncio. A porta está fechada, está em silêncio. Aí esse homem vira para Jesus e diz assim: Senhor. Aí a primeira coisa que ele faz ao abrir a boca dele, está lá num dos evangelhos, você tem que ver em qual evangelho que está. Senhor, reconheceu ele como Senhor. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse que está aqui é Senhor. Ele tem um reino, então é rei. Ele vai entrar nesse reino e ele pode dar acesso a qualquer pessoa entrar nesse reino. Então ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus abriu a boca. A porta se abriu. Jesus é que disse que ele é a porta, não sou eu não. Jesus disse que ele era a porta. Né? Eu sou a porta. Jesus é a porta, não é? Né? Então o pessoal da igreja Jesus é a porta. Um grande abraço, um grande beijo aqui da igreja da Provisão de Deus do Maná 12, né? Porque se tem uma igreja que tem um nome assim, um dos nomes mais perfeitos é essa igreja, né? Jesus é a porta, né? É perfeito esse nome. Então Jesus é a porta. Amém? Aí, Jesus então disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Ou seja, a sua situação muda hoje. Hoje você vai começar a viver o extraordinário de Deus na sua vida, porque você usou uma simples chave, a chave da humildade, e por causa dessa chave, a porta se abre e você entra. Aleluia! Isso serve para mim, para você, para todos nós. Aleluia! Aplauso é sua. A humildade. Agora você veja que o que faz a pessoa se tornar humilde não é o problema. Já reparou isso? Os dois estavam com o mesmo problema, o mesmo sofrimento, a mesma dor. Um arrogante, e o outro foi humilde. Então, o que faz uma pessoa humilde ou arrogante é o entendimento dela. É o julgamento, é o entendimento. Sabe? Deixe o Senhor e, sabe, tratando o seu entendimento, o seu julgamento, para você ser uma pessoa mais humilde. Porque não tem como a gente acessar as bênçãos de Deus sem a chave da humildade. Tem muitas pessoas que estão presas, literalmente, em prisões, porque foram arrogantes, porque fizeram coisas que não deviam, mas pode se tornar humilde. Esse ladrão na cruz, ele decidiu ser humilde. Ele decidiu diante de Deus ouvir a palavra de Deus, respeitar a palavra de Deus. No passado ele não fez, mas agora está fazendo. Não importa o passado, importa o presente. Amém? E ele se tornou humilde e ele recuperou. Olha quanta coisa ele recuperou. Ele nem passou pela igreja. Ele foi algo assim. Foi uma bênção tão grande e tão rápida. Sabe o que aconteceu na vida daquele ladrão, na cruz? Uma coisa meio que inédita. Porque a pessoa tem que receber o Senhor Jesus, tem que se arrepender dos pecados. A pessoa tem que ser batizada. Tem que ir para a igreja ser batizado. Lá nisso teremos batismo esse ano. Batismo por imersão. Então agora não está podendo ter. Nós vamos esperar o momento de ter. Ninguém vai morrer se não tiver o batismo por imersão agora. Isso também, se morrer, está salvo, não é o batismo que vai deixar de te salvar. Amém? Mas você viverá e se batizará. Amém? Eu profetizo isso sobre a sua vida. Batizará por imersão. Tchá! Como é o batismo aqui na igreja. Muito bem. Então aconteceu uma coisa inédita. O homem foi pro céu direto. Sem igreja, sem batismo, sem escola bíblica, sem classe de isso, daquilo, sem nada.
E nós temos que passar por esse processo todo. Glória a Deus. Sabe por quê? Daqui a pouco você vai ver que Deus age como Ele quer, a hora que Ele quer. Por isso que eu estou dizendo para você, olha, vai ter gente aqui que Deus vai te surpreender desse ano. Ele vai te surpreender nesse ano de 2020, que você vai se lembrar desse dia. Agora, ó, lembre desse dia, mas lembre desse dia para agradecer a Deus, não é para agradecer aqui não, a gente não. Lembre para agradecer a Deus, porque você entrou debaixo de uma unção, aqui, a unção derramada, debaixo da profecia de Joel, foi derramada há 2000 anos, essa unção permanece, e esta igreja opera no nível dessa unção, amém? Você entrou debaixo dessa unção profética, vai acontecer. A pessoa, se você viesse aqui, para você ouvir historinha, para você ouvir um monte de coisas, uma técnica de coach, nada contra isso, mas sabe, você entrou num lugar profético, então se prepare para coisas tremendas. Isso tem acontecido muito aqui, vai acontecer com a sua vida, amém? Vai acontecer. Então, vamos olhar esse oficial de novo aqui, provavelmente um general, está aqui no versículo 2. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, né, se apoiava ali, que era um ajudante de ordem, era um general que andava junto com o rei, como hoje, né, você vê o presidente, você vê vários generais, qualquer presidente, é sempre assim, você tem os generais ali do lado. Então, o oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Em outras palavras, nem que o Senhor abrisse as comportas do céu, iria mudar o quadro dessa quarentena, dessa dificuldade, desse problema que nós estamos passando de um dia para o outro. Duvido. Não teve humildade. Só que ele falou com o profeta errado, né? Ele falou com o profeta Eliseu, né? Então Eliseu advertiu ele: você vai ver com seus olhos, mas não vai comer coisa alguma. Então, eu vou deixar essa parte aqui só com Eliseu. Eu vou dizer que creio que você receberá tudo que está sendo liberado e você vai ver e vai viver. Se você não ver, aí é com você, mas eu profetizo que você veja. Amém? Meu Deus, falou com o profeta errado, mas é nesse sentido, né? Porque Eliseu, meu Deus, olha, tenha humildade e respeito com as coisas de Deus, né? Meu Deus, isso é muito sério. A gente fazer algumas coisas assim contra profetas, né? Coisas, respostas de Deus podem vir e você não gostar. Muito bem, vamos lá. A humildade, o que a humildade faz? A humildade abre portas, você sabe disso, né? A humildade abre portas até no natural. Se você é uma pessoa humilde, as portas vão se abrindo para você. Se é uma pessoa arrogante, orgulhosa, as portas vão se fechando, né? Então nós vamos ver nessa passagem aqui, nós vamos ver que ela nos ensina aqui algumas verdades. Eu separei algumas verdades aqui. Na verdade, eu separei duas verdades. Duas verdades nessa passagem que nos ensina que sobre a humildade e como a humildade abre portas para vivermos o extraordinário de Deus. Então, preste atenção, que a primeira verdade sobre humildade, entenda isso, sobre humildade, que esse texto me revela aqui, é a seguinte: Deus tem soluções para você que estão além da sua compreensão. Amém? Deus tem soluções para você e para mim que estão além da nossa compreensão. Então você precisa entender isso. Quando eu chego e digo para você, ainda esse ano Deus vai te surpreender, o fato de você ter estado aqui, algo começou a acontecer poderosamente na sua vida. Aí você pode pensar assim, dizer assim: eu creio, eu recebo, não precisa falar, você pode sentir isso, porque o que vale é o que está no coração mesmo. Ou você pode dizer:
É isso. A situação está difícil. Quarentena, problemas disso, desemprego, problema disso, problema dali, problema daqui. Como é? Eu estou nessa situação tão difícil. Isso vai mudar? O quê? Esse ano? Logo esse ano? Ah, não acredito nisso não. Entende? Por quê? Porque você não entendeu. Né? Você, quando eu digo você, né, é a pessoa, né? Você. A pessoa não entendeu que Deus tem soluções que estão além da nossa compreensão. Sabe o que tudo que a gente possa compreender, nossa mente possa alcançar de soluções para o nosso problema, para a nossa vida, Deus está além. As soluções de Deus estão além dessa compreensão. Amém? Por isso que Deus opera coisas assim tremendas. E por isso que o profeta Eliseu disse: olha, amanhã, a estas horas, vai estar tudo resolvido. Então, aquele homem, por não entender isso, o orgulho não deixa. Aí falta a humildade. A humildade para ouvir um profeta, para ouvir a palavra de Deus. Porque ele disse: ouçam a palavra do Senhor Yahvé. Está no versículo... O primeiro versículo aqui: ouçam a palavra do Senhor Yahvé. Ouça a palavra dele. E a falta de humildade dele foi tão grande, que ele, além de não acreditar, pela falta da humildade, ele não acreditou, ele ironizou e ridicularizou. Aí que foi pior para ele. Por isso que ele morreu, ele não saiu daquela prisão. Então quem quer sair de prisão, tem que ter humildade. Você vai receber a chave da humildade hoje. E essa chave vai te levar a viver o extraordinário de Deus. Já está te libertando dessa prisão. A chave da humildade já vai abrindo portas. Se tem uma chave que abre portas diante de Deus, chama-se humildade. Porque a Bíblia diz assim: Deus exalta os humildes, mas abate os orgulhosos. Amém? Então o que Deus faz com os orgulhosos? Abate. O que Deus faz com os humildes? Exalta. Então chegou o tempo da sua exaltação, e a chave que você vai usar para ser exaltado diante de Deus e por Deus chama-se humildade. Se você crê e recebe, se manifeste aí diante de Deus. Por que a chave da humildade é tão importante? Vamos perguntar ao Espírito Santo. Por que a chave da humildade ela é tão poderosa? Porque com a chave da humildade nós nos identificamos com Jesus. A Bíblia diz, né? Devemos ser como Ele, humilde como Ele. Né? Ali está lá em Filipenses capítulo 2. E foi humilde e obediente até a morte e morte de cruz. Ele não teve como usurpação, né, por usurpação. Ele não se exaltou. Ele podia dizer: eu sou Deus. Ele não fez essa exaltação. Ele estava ali como um ser humano, estava como um homem, estava ali como o nosso Salvador. Então Deus o exaltou. Aí Deus o exaltou soberanamente. Deu um nome que é sobre todo o nome. Então quando a gente usa a chave da humildade, nos igualamos, nos comparamos a Jesus. Então nós vamos ver aqui que Deus tem soluções para você além da sua compreensão. Deus tem soluções além da sua compreensão. Tudo que você possa imaginar, Deus tem uma solução aí. Tá? E eu quero dizer para você e mostrar para você algumas características dessa solução de Deus. Deus tem soluções que estão além da nossa compreensão. E eu vou destacar para você algumas características aqui. A primeira característica da solução de Deus, que faz com que essa solução de Deus ela esteja sempre além da nossa compreensão, é que as soluções de Deus para a nossa vida, a solução que Deus tem para a sua vida hoje, para esse problema, eu quero que você olhe para esse problema, que ninguém sabe, eu não sei, mas você sabe. Quero que você olhe e entenda o seguinte: uma das características dessa solução de Deus
é que ela é inédita. Então, as soluções de Deus são inéditas. O que é algo inédito? É que nunca aconteceu. Está acontecendo pela primeira vez. Deus tem tanta solução, que Ele pode se dar o luxo, né, de dar uma solução inédita para cada pessoa. E olha que tem hoje no mundo, né, mais de 7 bilhões de pessoas. E Deus tem soluções inéditas para cada uma delas. Se cada uma delas precisar de uma solução, Ele tem inédita. Sabe por quê? Por causa do celeiro. O celeiro dele tem muita provisão. E esse oficial, ele ofendeu isso. O que ele falou? Nem se Deus abrir as comportas lá do celeiro dele, vai conseguir resolver. Então, eu estou trazendo a palavra profética, falando exatamente o contrário do que aquele general disse. Ele disse que Deus não teria condição de resolver aquele problema, porque era um problema muito difícil. Nem se ele abrisse e caísse todas as soluções, resolveria. E eu estou dizendo que Deus tem soluções que vão além da nossa compreensão. E essas soluções têm como característica, número 1, inédita. Inédita. O que é inédito? Nunca aconteceu. Você quer ver um exemplo disso? Lá, o Mar Vermelho. Nunca tinha acontecido de um mar se abrir. Nunca. E não só nunca tinha acontecido. Tem coisa que nunca aconteceu, mas a gente pode imaginar que um dia venha acontecer. Se acontecer, nós não vamos ficar surpresos. Mas tem coisa que nunca aconteceu e não dá para imaginar que um dia possa acontecer. Foi o caso do mar. Como é que você vai imaginar um mar se abrir, pessoa passar em seco? Nunca aconteceu, nunca ninguém imaginaria isso. Porque é algo muito fantástico. E foi isso que aconteceu. Quando o povo de Israel se desesperou, Moisés foi até Deus e Deus falou: levanta o seu cajado que o mar vai se abrir. E o mar se abriu. E o povo de Israel passou. O povo passou. Então foi uma solução completamente inédita. Nunca ninguém tinha pensado sobre isso. Você pode parar e pensar agora: meu Deus, o Senhor tem uma solução para mim. Deus tem uma solução para mim. Sabe, Deus tem uma solução para cada um de nós aqui. Qualquer que seja o problema. Aí você está com um problema. Sabe qual é a diferença? Todo mundo tem problemas. Sabe qual é a diferença do crente? Não estou falando do membro de igreja, carteirinha de membro. Eu estou falando de crente em Jesus. Sabe qual é o diferencial? A diferença? A diferença é que o crente, ele crê que Deus tem uma solução para ele. Então não importa se você está com problema, quanto tempo você está, qual o tamanho dele. O importante é você saber que Deus tem uma solução. E hoje, você está recebendo uma palavra profética, talvez você nunca tenha recebido, que Deus tem uma solução inédita. Inédita. Agora, vou dizer uma coisa para você. Eu sou tanto homem como Eliseu. Eu sou tanto homem como Eliseu, tanto humano como Eliseu, tanto pecador como Eliseu. É óbvio que Eliseu está muito acima de mim, mas não totalmente, porque é homem, ser humano. Então a palavra que Eliseu mandou, que foi uma palavra de Deus, eu estou te mandando uma palavra que é uma palavra de Deus. Estou falando coisas dele, que ele abriu o mar, que ele faz coisas inéditas, não estou falando nada meu. E você pode se posicionar como uma pessoa humilde para receber, ou como aquele general que ironizou e não recebeu. É de cada um. Agora, eu estou dizendo para você, a chave que abre para viver maravilhas de Deus, essa chave chama-se humildade. A chave que estamos vendo hoje, são 7 chaves. A chave de hoje, humildade. Então você tem 7 chaves. Cada chave desata, abre. A chave da fé, a chave... E você vai ver, a pessoa que tem humildade com as coisas espirituais, ela tem fé. Ela tem unção. Ela tem esperança. A
pessoa que tem fé, tem esperança, tem unção, tem humildade. A pessoa que tem unção, tem fé, esperança, humildade. A pessoa que tem esperança em Deus, na palavra, espera nele, crê nele, tem fé, tem unção, tem humildade. Então, cada chave, recebeu uma, você tem todas. Recebeu todas, você tem cada uma. Amém? É porque às vezes a pessoa pensa que era só o Eliseu, coisa. Deus tem os seus homens e mulheres de Deus em cada geração. Eliseu morreu, mas o Deus de Eliseu está vivo. Amém? Então é isso. Então essa palavra é uma chamada para você entender. Deus está dizendo, Ele tem solução para você, está além da sua imaginação. E uma das características da solução, que elas são inéditas. Inéditas. Quando eu sei disso, eu estou tranquilo. Eu não estou tranquilo porque eu tenho todas as soluções. Eu não estou tranquilo porque eu não tenho problema. Eu estou tranquilo porque eu tenho uma palavra que diz que Deus tem soluções inéditas. Então eu nunca fico num beco sem saída. Eu nunca fico sem saída. Porque Deus tem soluções inéditas. A qualquer momento surge a solução. E às vezes ela chega no último momento. Quando o faraó estava chegando em cima do povo, já não tinha mais para onde correr, abriu o mar. Amém? Segunda característica da solução de Deus é que as soluções de Deus, elas são únicas. Elas são únicas. O que é único? Único é algo feito apenas para uma pessoa. Único. É algo exclusivo. É algo personalizado. Entendeu? É uma solução que Deus fez para você. Então, além de ser inédita, Deus tem soluções únicas. Então você vai receber aquela solução. Você viu que eu falei do ladrão aqui na cruz? Qual o outro que passou pelo que o ladrão da cruz passou? Qual foi o outro? Que você saiba. Não, aquilo foi para ele. Deus tem soluções. Solução única. Por que Deus tem solução única? Soluções únicas. Por quê? Porque nós somos únicos. Nós somos muito parecidos porque somos de uma família só, a família dos humanos. Então nós somos muito parecidos. Na China, Japão, muda algumas coisinhas, mas a essência humana, todos nós somos muito parecidos. Porém, você vê, cada um tem uma digital, né? Cada um tem um DNA, um código. Tem coisas que nos tornam únicos. E assim também o nosso espírito é único. Então Deus nos trata de forma única. Deus tem uma solução para você que é única. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue, aquela mulher da hemorragia? Se eu tocar no manto de Jesus, eu vou ficar curado. Ela foi lá, tocou, ficou curada. Todo mundo estava tocando em Jesus. Aí Jesus pergunta, quem me tocou? E os discípulos falaram assim, não tem como saber, porque está todo mundo te tocando. E Jesus disse, mas alguém me tocou. Alguém, por quê? Por que alguém? Porque era uma pessoa, era única. Todo mundo está me tocando, mas alguém extraiu de mim poder. Tinha algo aqui, tem algo para cada pessoa. Uma pegou o que era dela, eu quero saber quem é essa pessoa. Aí a mulher se apresentou, sou eu! E ela recebeu aquela bênção dela. Única, personalizada, sabe? Às vezes a gente pensa assim, aquela pessoa podia receber aquilo, porque por que ele recebeu e eu não recebi? O que você vai receber é personalizado. Aguarde. Entendeu? Aguarde. Vai chegar. Então, única. Inédita. Única. Então são características das soluções de Deus. Aí olha o que Eliseu diz para ele, né? Eliseu diz ali no versículo de número 2. Aí diz Eliseu, vai lá. Aliás, versículo de número 1. Ele diz, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, por volta dessa hora,
na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 de cevada, serão vendidas por uma peça de prata. Ou seja, amanhã vai estar tudo resolvido, chegou uma solução. Era uma solução tão inédita. Por quê? Porque quando se havia, entendam isso, quarentena imposta por inimigo que cercava cidades, isso era comum no tempo antigo. Você vê filmes hoje antigos, filme medieval até, cidades eram muradas, o inimigo cercava a cidade e ficava cercando. Normalmente o inimigo com a força maior do que dos que estavam na cidade, um exército mais forte. Então, se saíssem da cidade para atacar, morreriam, perderiam a cidade. Se ficassem lá dentro, estavam protegidos um pouco pelas muralhas, mas o inimigo não se interessava em logo atacar as muralhas. O inimigo esperava, eles não podem sair. O inimigo levava bastante comida, provisão, eles não podem sair. Uma hora eles vão cansar, eles não podem sair para plantar, não podem sair para colher. Uma hora vai acabar a comida, eles vão começar a brigar, eles vão começar... Não aconteceu isso lá? Lê essa história toda. Você vai ver a mulher brigando com outra mulher por causa do filho, por causa não sei o quê. O rei desesperado, atacando também um profeta. Começa o desespero. Não vai longe não, essa quarentena que a gente está vivendo aí no mundo. Olha as estatísticas, entra lá no Google. Aumento de problemas familiares. Aumentou quase 50%. Briga familiar, aliás, mais de 50%. Divórcio aumentou. Tudo relacionado à família, confinamento, aumentou. Doenças aumentou, doença do coração. Muita gente morrendo do coração. Talvez esse montão de gente morrendo, muitas delas é outras causas. Tá? Verdade é essa. Enfim, porque a pessoa está confinada, muito desesperados. E isso algo relativamente simples, hein? Relativamente simples. Só tomar os cuidados, né? Você vê, a gente agora, né, que depois que passou, aí houve o decreto e tal, a gente está se reunindo, mas todo mundo aí separadinho, máscara, né? Eu estou com a minha máscara aqui, depois que eu sair eu vou usar. Mas por quê? Porque a gente está tomando os cuidados, álcool gel, tomando cuidado. Você tem que fazer isso. Fazendo isso, cuidando da saúde e tal, você passa bem, né? Se a pessoa tiver muita comorbidade, é mais complicado. E também aquela coisa, né? Ser tratado logo no início. Como está fazendo lá em Rondônia, né? Fazem lá, faz o teste, está com sintoma. Não está com sintoma, mas está com o vírus. Já dão um kit, o kitzinho, dá a receita, no carro, drive-thru. Para o carro, faz o exame, tá? Então recebe já o kitzinho, toma aqui os comprimidos, né? Cloroquina, azitromicina, né? Aquele kitzinho inicial que resolve, né? Que tentaram ridicularizar o que fizeram a pesquisa, caiu por terra a pesquisa do Lancet, viu que a pesquisa estava toda furada. Aí suspenderam o negócio da cloroquina. Quanta gente que morreu, agora quem vai pagar essas vidas? Enfim, isso é para você ver. Gente, tem muita coisa, né, que a gente não sabe. Um emaranhado de coisas que a gente não sabe. A gente estava acreditando naquela pesquisa, gente. A pesquisa estava furada. Furada a pesquisa. Então, os estados que estão usando o kitzinho aí, logo no início, fica bem. E o médico falando, toma isso aqui logo no início, você vai ficar bem, a senhora vai ficar bem, pode ficar tranquila. Eu vi lá o vídeo lá de Rondônia. Mandei até para o Maná Rondônia. Lá, aí falei assim para o pastor Gelson, né, do Maná Rondônia. Falei assim, pastor Gelson, tem que mandar essa equipe para cá, para o Rio de Janeiro. Pô, esse esquema aí tem que implantar aqui no Rio de Janeiro, esse esquema de Rondônia. Poxa, drive-thru, médico na rua, kitzinho na hora, exame. Puxa vida, né? Trazer isso para cá. Bom, mas continuando aqui, isso é para a gente também dar uma relaxada, né? Mas continuando, amados, Deus tem soluções únicas. Aí ali, ó, cadê o texto? Versículo 1, olha lá. Bota lá no versículo 1. O que diz? Não, vou ver aqui, está mais rápido aqui no meu. Já entrou ali? Entrou. Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Amanhã
Então, algo único. Isso não é para todas as... Quantas quarentenas já aconteceram, quantos cercos, nunca aconteceu isso. Mas Eliseu estava dizendo, Deus vai fazer de uma forma, está fazendo de uma forma personalizada para vocês. E na forma de Deus, amanhã isso vai estar tudo resolvido. Ele ironizou, a falta de humildade, sabe? Ironizou. Nem se Deus abrir a janela do céu. A terceira característica é sobrenatural. Então, as soluções que Deus tem são soluções sobrenaturais. O que são sobrenaturais? É coisa doida, coisa de louco. Coisa doida. Deus vai te surpreender, coisa sobrenatural mesmo. Você se lembra de Pedro? Quem conhece um pouquinho mais a palavra, sabe que Pedro, logo lá no início do livro de Atos, Pedro foi preso lá por Herodes. E Herodes mandou trancafiá-lo. E ele ficou lá com cadeias nas mãos. Então, atenção aí. A pessoa que está presa, qualquer tipo de prisão, principalmente prisão em cadeias e presídios. É bom mandar esse vídeo para os presídios também. Então, a pessoa está lá presa. Pedro estava preso com cadeias nas mãos, nos pés. E fecharam a porta, uma porta de ferro. Colocaram vários soldados romanos ali tomando conta. Depois veio uma segunda porta também trancada. Pedro estava completamente trancafiado. Quando você olha essa história de Pedro, você pensa assim, o que um homem indefeso, sozinho, Pedro? Por que ele precisava de tantas cadeias, de tantas correntes, de tantas portas de ferro, de tantos soldados? Porque ele não representava nenhum perigo. Porque era espiritual. Aquele homem estava endemoniado, aquele Herodes. Estava endemoniado. E Pedro era um símbolo ali para a igreja, né? No início da igreja, um líder. E o Herodes queria apresentá-lo no dia seguinte, que era Páscoa, no dia seguinte, e matá-lo. Para ficar bem com o povo lá que era contra a igreja. Então olha a situação de Pedro. Aí eu te pergunto, tinha saída para Pedro? Nenhuma saída. No palácio lá do Herodes, na prisão, não tinha saída. Aí de repente, Pedro está dormindo, chega um anjo, toca nele, ele acorda e fala assim, vamos sair. Na mesma hora, as cadeias caem da mão dele assim, plá, e dos pés, plá, portão se abre. Os soldados caem, ficam apagados, ficam neutralizados. Olha que coisa de louco. Uma coisa de louco. Os soldados ficam lá neutralizados sem ver nada. Aí Pedro olha para o anjo, né? Não diz qual era a aparência. Normalmente as aparências dos anjos, quando aparecem na Bíblia, é aparência de ser humano. Não é igual a gente vê nos desenhos com asa, essas coisas. Ele olha, olha para as mãos, olha para os pés e fala assim para ele mesmo. Ó, olha o que ele fala para ele. Estou sonhando. Estou sonhando. Que negócio é esse? Aí, o anjo, vamos embora. Aí se levantou e foi andando. Andando, olhando para trás, olhando para as cadeiras lá que ficaram no chão. A primeira porta abriu. A segunda porta de ferro abriu. Soldados inertes. E ele vai andando. Estou sonhando. Que sonho tremendo é esse? Quando chega do lado de fora, o anjo falou assim, agora pode ir, vai lá para sua casa. Que era a casa que as pessoas estavam lá orando por ele. E ele foi andando. Quando ele foi, e nada do sonho acordar, nada de acordar, ele chegou à conclusão que ele não estava sonhando. Eu quero dizer para você que coisas tão impactantes e tremendas vão acontecer na tua vida. Vai parecer que você está sonhando até você chegar. Isso é verdade? Eu não vou acordar desse sonho? É o que Deus vai fazer, porque Deus age de forma sobrenatural. Ele tem soluções sobrenaturais. Se você recebe, celebra Ele. Meu Deus! Como é bom! Aí a gente celebra Ele porque a gente diz assim, a gente fica impactado, né? A gente fica impactado. Assim, Senhor, Tu és tremendo.
É coisa de louco, né? Coisa de louco, porque ele está vivo, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, amém? Então, para nós aqui na Igreja da Provisão de Deus, Maná 12, a Igreja Batista Ebenezer, tem um monte de nome, para nós aqui, ele está aqui, ele está vivo, a gente não tem dificuldade. Ele está vivo. Por isso a gente tem experimentado tantos milagres, tanta coisa extraordinária, né? Meu Deus. Então olha que solução sobrenatural. Percebeu? Pedro, gente. Sabe quem era Pedro? Pedro caminhou com Jesus 3 anos. Pedro foi aquele que andou sobre as águas. Então Pedro viu lá morto, Jesus ressuscitar morto. Pedro ficou impactado e demorou a acreditar. Acho que eu estou sonhando. Sabe por quê? Porque essas coisas, essas soluções sobrenaturais que vêm, elas são sobrenaturais. Elas estão acima do natural. Você olha e diz assim, isso não pode estar acontecendo. Não tem como. Como que um homem que andou sobre as águas, para você ver. Porque andar sobre as águas foi um milagre, ver morto ressuscitar foi outro milagre inédito. E anjo abrir as cadeias dele, abrir porta, botar ele lá do lado de fora, foi outro milagre inédito e único e sobrenatural na vida de Pedro. Pedro morreu, mas o Deus de Pedro está vivo. Amém? Enquanto a igreja não for arrebatada para os céus, ela vai viver tudo que ela sempre viveu, segundo a vontade de Deus e o tempo de Deus. Amém? Porque ninguém obriga Deus a nada. Nem tem como a gente fazer isso. E nem queremos fazer isso. Agora nós exaltamos a Deus e nós nos maravilhamos com as maravilhas que Ele faz. Amém? Então, o que nós vimos nessa primeira verdade aí? As soluções de Deus, as soluções que Deus tem para você, são maiores, estão acima da sua e da minha compreensão. Então, quando eu sei isso, queridos, quando eu sei isso, eu penso assim, meu Deus, eu creio que tu podes fazer, que tu vais fazer, no teu tempo, de acordo com a tua boa vontade, mas eu não duvido, eu creio. Eu creio porque, embora eu não vejo condição, mas eu creio, porque eu sei que as tuas soluções estão além da minha compreensão. Então hoje nós estamos recebendo uma chave no nosso entendimento, sabe? A chave da humildade a gente vai segurar, mas só vamos segurar porque Deus está mexendo no nosso entendimento hoje, está virando uma chave, amém? Porque às vezes a gente nunca pensou nisso. E Deus vai virando uma chave. A segunda verdade, né? Eu vou falar só as 2 verdades. A segunda verdade. Vou compensar um pouco o domingo passado. Domingo passado foram 3 horas de culto. 2 horas e meia de ministração. Tanto é que o vídeo foi separado em 2. Está lá no Provisão TV, parte 1 e parte 2. Senão vai ficar um vídeo do tamanho de um trem. Foi tremendo. Foi um derramar, não foi? Foi um derramar tão poderoso da graça de Deus. Como está acontecendo hoje. E Deus que dá o tempo. Deus que dá. Ó, hoje derrama aí 3 horas de palavra. Aí, tranquilo. Tranquilo, né, Maju? Para Maju é tranquilo, olha lá. Para Maju é tranquilinho. Está lá, confortável, está no terceiro sono. Está no terceiro sono lá no colinho da mamãe, olha lá. Para ela é tranquilo. Posso mandar 3 horas aqui de mensagem que ela não está nem preocupada. Olha lá. Aí a gente que lute, né? Com horário e tal. Que coisa linda, né? Mas ela está ali recebendo a palavra. Vamos para essa última verdade aqui, queridos. Última verdade. Deus deixou seus profetas
na terra. Eu botei entre parênteses aí a igreja para mostrar o seguinte. Hoje os profetas é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é profética. Toda a igreja. Amém? Toda a igreja. E todas as igrejas também. Não é só essa aqui não. Tem outra ali, tem outra lá, pode ir em qualquer igreja. É outro nível, né? Quando a gente é desatado, né? Quando a gente é desatado é outro nível. Pode para qualquer igreja, desde que seja igreja de Jesus. Então, Deus deixou seus profetas, igreja, na terra, para dar a você acesso às bênçãos de Deus. Amém? Ele deixou seus profetas. Então, o oficial duvidou, ironizou o profeta Eliseu, né? Ele ironizou o profeta Eliseu. E Deus tinha deixado ali o profeta para abençoar. Você imagina se não tivesse o profeta ali. Entenda uma coisa, a situação estava difícil, estava complicada, eles estavam à beira da morte. Mas tinha um profeta no território. Então, sabe por que esse mundo não acabou já de vez? Sabe por que esse mundo não implodiu? Porque tem igrejas nos territórios. Então, igrejas, elas são um acesso, uma porta de acesso às coisas de Deus. Deus, ele vem através da igreja. Amém? Igreja, estou chamando aqui, na época lá eram os profetas. Então, Deus vem através da igreja hoje. Ele podia vir, ele pode vir em qualquer lugar, mas ele escolhe vir através da igreja. Ele faz das igrejas um portal de bênção. Por isso tem que ter muito cuidado com a igreja, né? Você tem muito cuidado. Por exemplo, aqui na igreja, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Você não paga nada. Por quê? Porque é Deus tendo acesso a você. A igreja sendo esse portal aberto para Deus chegar até você e te abençoar. Então a igreja não tem pagamento, taxa, nada disso. Amém? Então essa é uma coisa que eu ainda vou terminar falando sobre isso. Mas eu quero terminar aqui essa palavra, estou caminhando para o final, dizendo o seguinte, mostrando algumas características também aqui dessa igreja profética. Sabe? Características das bênçãos de Deus que nós temos acesso através da igreja. Características. Primeira característica dessas bênçãos de Deus. Elas são ilimitadas. Entenda isso. As bênçãos de Deus são ilimitadas. Quanta bênção você precisa? Quanto você precisa? São ilimitadas. Ilimitadas. O oficial duvidou, ironizou, não foi? Ironizou. Mesmo se Deus abrisse as comportas do céu, ele iria conseguir resolver isso. Como é que vai resolver uma multidão com fome? Não tem como resolver. Aí, Deus mostrou ali que as bênçãos dele são ilimitadas. E quem é que está dando acesso a essas bênçãos? O profeta Eliseu. A igreja. Então quando Eliseu disse, amanhã isso será resolvido, Deus respaldou a palavra de Eliseu. Então Deus dá a palavra e respalda a palavra. Fique tranquilo, fique em paz. Esse problema será resolvido. Quanta palavra você recebeu hoje aqui? Quanta coisa. Que a palavra, que a bênção, a solução de Deus é inédita. Agora você está vendo que as bênçãos de Deus são ilimitadas. Quando ele diz, ainda que Deus abrisse as comportas do céu. Gente, se Deus abrir as comportas do céu de uma vez, primeiro, a gente até morre de tanta bênção que vai cair na nossa cabeça. Vamos ficar debaixo dos escombros de bênção. Deus cuidou do povo de Israel na travessia pelo Egito, pelo deserto, por 40 anos.
e eram cerca de 2 milhões de pessoas. Comeram maná, o céu abria e maná. 40 anos comendo maná, milhões e milhões de pessoas. E o maná não acabou. Você sabia que o maná não acabou? Você sabia que o maná, ainda tem lá maná? Por que parou o maná? Porque o povo entrou na terra prometida e comeu do fruto da terra. Quando chegar solução da terra para você, Deus suspende o maná do céu. Mas enquanto não chegar a provisão da terra, Deus continuará mandando maná. Você tem recebido maná e não tem percebido. Então, se falta o da terra, não falta o do céu. Amém? Então maná, lá é cheio de maná. Aí Jesus disse, os seus pais, disse para os judeus, né, os seus antepassados comeram maná lá no deserto. E eu vou dizendo para você, eles comeram e morreram, passaram as gerações. E eu estou aqui, a revelação do maná. Então a revelação do maná em pessoa chama-se Jesus Cristo. Isso está em João capítulo 6. Jesus, a revelação do maná. O maná em pessoa. Coisa linda, né? Coisa tremenda. Então são recursos ilimitados. Ilimitados, ilimitados, ilimitados. Ilimitados. Quanto mais tem, quanto mais você precisa, mais terá. Ilimitados, ilimitados. Aí você fala assim agora. Aí você pensa assim. Puxa, mas se apóstolo ou pastor, pode chamar também o que você quiser. Eu não me importo, não ligo para isso, bola para isso. Servo, é melhor servo. Aí você diz assim, esse irmão, pastor, apóstolo, servo, é lá, só está falando em bênção. Aí, você quer que eu fale maldição? O que você quer receber? Sabe por que eu não posso falar de maldição? Porque ela foi quebrada na cruz. Na cruz, Jesus quebrou todas as nossas maldições. Ele levou na cruz as nossas maldições. Tomou sobre ele. Maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Amém? E lá em Efésios diz assim, Efésios 1, versículo 3, se não me engano, Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Maldição foi quebrada, bênção foi liberada. O que você quer que eu fale para você? Eu só posso dizer para você assim, pelo amor de Deus. Eu não posso falar outra coisa a não ser bênção. Então Eliseu disse assim, amanhã tudo vai ser resolvido, amanhã vai chover bênção. O oficial falou assim, o quê? Nem se o céu abrir vai ter tanta bênção assim. Eu quero dizer para você que tem bênção sim, até além. Até além. Para mim, para você, receba a bênção. Você já recebeu muita maldição nessa vida. Chegou a hora de você começar a receber bênção. Se você crê nisso, celebre Yeshua. Aleluia. Aleluia. Então, as bênçãos de Deus, às vezes a gente não está acostumado, né? Com bênção, né? Só fala em bênção essa igreja. A gente foi acostumado só a receber maldição. Você não presta, você não vai dar em nada, nada vai dar certo na sua vida. Você é isso e aquilo. Aí a gente acaba acostumando. Tudo que é ruim, até o que é ruim acostuma. Se for feito repetidamente, né? Então a gente tem que inverter essa lógica. Segunda característica, são apenas 3. Segunda, as bênçãos de Deus são disponíveis. Bênção de Deus, através da igreja, através de palavra profética, essas bênçãos que são liberadas, elas são disponíveis. Elas estão disponíveis. Elas sempre estiveram lá, interessante isso. Sabe essa bênção que Eliseu liberou? Ela sempre esteve disponível. Eles receberam na hora que ela foi liberada. Então, quando uma bênção for liberada, segure, porque ela está disponível. Ela está disponível para você. Isso é bênção, disponível. E a terceira característica das bênçãos de Deus é que elas são gratuitas. Aí volta a falar aquilo que a gente não cobra nada. Elas são gratuitas. Você sabe que isso espanta muita gente? A pessoa pensa assim, espera lá, não tem que
pagar, não? Então não deve ser tão bom. Eu fui comprar, vou contar uma experiência aqui, rapidinho. Eu fui comprar aquele líquido de radiador. Aí fui lá comprar um radiador, porque as concessionárias fechadas, então não tinha revisão. E o líquido do radiador baixando, falei, sabe uma coisa? Vou completar eu mesmo esse líquido aí. Melhor do que dar problema na estrada. Aí fui lá comprar o líquido. Olhei o manual, o modelo. Aí não achava do modelo de jeito nenhum. Então eu falei, tem que comprar o melhor que tiver. Aí fui na loja. Aí o rapaz me falou assim, olha, eu não tenho aqui da cor do seu líquido aí. Era rosa. E tem outras cores. Ele falou, não tem dessa cor. Aí eu falei assim, então, basta eu comprar da mesma cor, a questão é a cor. Ele falou assim, ó, a questão não é só a cor, não. Você vai em tal lugar, procura lá. Agora, compra, se te oferecer o mais barato, não compra. Compra o mais caro. Tá? Se você falar assim, ó, ele falou assim, de R$20 para baixo, não compra. Só compra de R$20 para cima. Aí eu falei, tá legal, obrigado pela dica. Aí fui lá, comprei. Ali, quando eu fui comprar na loja, o rapaz me trouxe até o mais barato. Eu falei, você não tem o outro? Você tem Paraflu, que é até uma marca das melhores marcas, né? Fazendo até propaganda aqui, gratuito. Daqui a pouco a Paraflu vai me abastecer de líquido de radiador, não precisa comprar mais, né? É só dar 1 milhão de seguidor, de curtida, sei lá. Bom, enfim. Falei, não, quero esse daí do mais caro. Por quê? O rapaz já tinha me falado lá. Pega o mais barato, não. Aí já peguei é tudo a mesma cor. Eu peguei do mais caro. Você já reparou? Assim, ó, é barato? Não é bom. É de graça? Pior ainda. É de graça, pior ainda. Eu quero dizer para você que com Deus, a lógica humana muda. Não é mais barato, não. É de graça, porque é pela graça. Amém? É pela graça. A graça de Deus. É o que nós cantamos aqui. Daqui a pouco vamos cantar de novo. Se o pastor estiver aqui, vamos cantar de novo. É pela graça de Deus. Aí, a gente vê, querido, lá na cruz, a maior de todas as bênçãos. Então preste atenção, estou terminando. Primeira característica das bênçãos de Deus é que elas são ilimitadas. Segunda, que elas estão disponíveis. Terceira, que elas são gratuitas. Agora, qual é a maior bênção de Deus? Sabe qual é a maior bênção de Deus? Sabe? Sabe não? Você vai sair daqui sabendo. Sabe qual é a maior bênção de Deus? A maior bênção de Deus chama-se salvação. Amém? Salvação na cruz. Agora você sabe que as pessoas dão pouca importância a essa maior bênção. A pessoa tem a salvação. Ah, eu não tenho nada. Você tem a salvação, você tem tudo. O resto, as outras coisas são menores diante da grandeza da salvação. E a salvação, ela é ilimitada, porque ela tem para todo mundo. Ela está disponível. A salvação, ela começou na cruz há 2000 anos. E essa salvação, ela continua disponível. Todo aquele que quer ser salvo, ele vai à cruz, se arrepende dos seus pecados, recebe Jesus como seu Salvador, está disponível para ela. É ilimitada. O mundo pode tem hoje quase 8 bilhões, pode ter 9, 10, 30, 50 bilhões, que a salvação vai dar para todo mundo. A salvação está sempre disponível. Não tem um dia que diga assim, olha, hoje não dá, está muito cheio. O pessoal está recebendo esse negócio do governo ajuda, né? Aí eu escuto isso, eu falo assim, puxa, eu dei lá a entrada, estou na espera. Não sei quantos aqui estão na espera do auxílio emergencial, né? Então, porque deve ser que muita gente entrou ao mesmo tempo, então tem que esperar e tal, está disponibilidade. Mas na salvação está disponível a qualquer hora e para todo mundo na hora. Amém? E ela é completamente gratuita. Gratuita.
ela é pela graça de Deus. Foi um presente. Essa é a maior bênção. Agora você entende. Você ouviu de bênção hoje, do começo ao fim. Você só ouviu bênção. E fechou com a bênção mais importante, que é para ficar gravada na nossa cabeça. O que a gente fala por último é o mais importante. Fechou com a maior bênção. A bênção da salvação. Então você pode estar preso, pode estar numa prisão, num presídio. Pegue essa maior bênção. Pegue-a. Pegue-a. E creia nas outras. Creia que você vai ser liberto, como Pedro. Vai ser curado como a mulher do fluxo de sangue. Vai sair dessa situação de aperto, como o mar que se abriu. Vai ser alimentado como o maná que caiu do céu. Creia em tudo, receba tudo. Porque não saiu de nenhum livro humano. Saiu do livro de Deus, da palavra de Deus. Agora comece recebendo a maior. Comece recebendo a salvação. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé um minutinho aqui para a gente orar. Você que está em casa também, se coloque de pé. Nós vamos orar ao Senhor. Vamos orar. Tem uma palavra profética, uma oração profética. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Essa é uma oração que eu vou fazer, baseado no que a gente falou aqui de bênção. Essa não é uma oração de entrega. A oração de entrega, cada um tem que fazer segundo o seu desejo, né? Todos são convidados, óbvio, a entregar suas vidas a Jesus. Mas a oração que eu vou fazer agora é uma oração profética para consolidar a bênção de Deus sobre a sua vida. Porque a humildade já está no seu coração. A chave da humildade já está na sua mão. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu sei que a solução que o Senhor tem para cada um de nós, ela é inédita, ela é única, ela é sobrenatural. E nós recebemos essa palavra profética nessa noite. Nós tomamos posse dela. Cremos que as tuas bênçãos, Senhor, são ilimitadas, estão disponíveis e são gratuitas, são pela graça. Cremos que a maior de todas as bênçãos é a bênção da salvação ali na cruz, disponível a todas as pessoas que voluntariamente quiserem receber e crer. E eu profetizo, Senhor, que cada pessoa que está ouvindo essa palavra seja tocada pelo Teu Espírito Santo para receber essa bênção maior que é a bênção da salvação. Mas eu profetizo também sobre cada uma delas a bênção inédita, única e sobrenatural, a bênção ilimitada, a bênção disponível e a bênção gratuita sobre cada um de nós nessa noite aqui, cada um que está em casa, cada um que vai assistir esse vídeo. Meu Pai, que o Teu Espírito Santo esteja consolando e confortando aquela mãe que está desesperada, aquele pai que está triste, não sabe o que fazer, aquele patrão que não sabe como pagar os seus empregados, aquele empregado que não sabe como vai ser o seu futuro no emprego, diante dessa situação, dessa quarentena. Meu Deus, aquela pessoa que está doente, não sabe como é que vai ficar. Em o nome do Senhor Jesus, que a Tua solução, que sempre vai além da nossa compreensão, chegue agora nessa casa, em nome de Jesus. Chegue agora nessa vida que está aqui, em nome de Jesus. Chegue agora nesse presídio, chegue agora nesse hospital, chegue agora nesse quarto, nessa pessoa que está acamada.
Ah, Senhor, que a tua cura chegue, que a tua libertação chegue, que a tua paz chegue para essa família, que a tua harmonia chegue para esse lar, que a bênção da sua salvação chegue para todos. Em o nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Graça, maravilhosa graça. Graça. Glória ao Senhor. Graça, preciosa graça. Oh, graça, tremenda graça que me alcançou. Hoje livre eu sou. Hoje livre eu sou. Hoje livre eu sou. Graça, preciosa graça. Oh, graça, tremenda graça que me alcançou. Hoje livre eu sou. Hoje livre eu sou. Hoje sou livre para celebrar o teu amor, eu vou proclamar. Fui alcançado por teu favor, tua graça me salvou. Mesmo não tendo direito algum, pagaste o preço da redenção. Fui resgatado por seu amor, tua graça me curou. Graça, preciosa graça. Oh, graça, tremenda graça que me alcançou. Hoje livre eu sou. Hoje livre eu sou. Essa pessoa que chora nessa hora, pode enxugar as lágrimas. O Senhor é contigo. O Senhor está contigo. A graça do Senhor te alcançou. A graça nos alcançou. Amém. Que Deus te abençoe, todos que estão em casa, grandemente.